Elisa trazia nos olhos a pureza de quem ainda acreditava nos contos de fadas, mesmo que a vida insistisse em lhe mostrar o contrário. Com seus 22 anos, carregava o peso de uma família humilde para sustentar e o sonho ingênuo de um dia encontrar um amor que a fizesse sentir-se como as heroínas dos livros que tanto amava. Mal sabia ela que o destino lhe reservava um capítulo digno de um drama intenso, onde a inocência seria testada e o amor nasceria de um contrato frio, transformando-se em uma fuga desesperada pelo bem mais precioso que a vida poderia lhe dar. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita e se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você, para não perder nenhum capítulo dessa trama. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. A necessidade apertava o peito de Elisa como um nó cego. Sua mãe, Dona Sofia, adoecera subitamente, e os custos do tratamento eram astronômicos, muito além das economias que a jovem conseguia juntar com seu modesto emprego de garçonete em uma cafeteria simpática, porém pouco movimentada, no centro da cidade. As noites em claro, divididas entre o cuidado com a mãe e as contas que se acumulavam, começavam a minar suas forças. Aquele brilho esperançoso em seus olhos castanhos, amendoados, estava se tornando opaco, tingido pela preocupação constante. Foi em uma tarde cinzenta, enquanto servia um café com a mente a milhas de distância, que ouviu uma conversa na mesa ao lado. Duas mulheres elegantemente vestidas cochichavam sobre uma oportunidade singular, um anúncio discreto em uma revista de alta sociedade. Falavam de uma família poderosa, os Valença, e de um herdeiro urgentemente necessitado. Um arrepio percorreu a espinha de Elisa. Não era o tipo de coisa que ela jamais consideraria, mas o desespero era um conselheiro ousado e, por vezes, imprudente. Com as mãos trêmulas, anotou o nome da revista e, no dia seguinte, com o coração aos pulos, comprou um exemplar. Lá estava, entre artigos sobre arte e viagens exóticas, um pequeno anúncio cifrado. Procura-se jovem saudável, de boa índole, para projeto confidencial de gestação, compensação generosa e total discrição asseguradas. Elisa sentiu o estômago revirar. Aquilo soava tão impessoal, tão frio. Gerar um filho para outros? Entregar um pedaço de si? A ideia era aterradora. Contudo, o rosto pálido e sofrido de sua mãe, em sua última visita ao hospital, não lhe saía da cabeça. Os médicos haviam sido claros. Sem o tratamento específico e contínuo, as chances de Dona Sofia eram mínimas. O amor pela mãe era a força motriz de Elisa, um amor puro e incondicional que a faria mover céus e terras. E naquele momento, céus e terras pareciam ter a forma daquele anúncio. Após dias de angústia e noites insones pesando os prós e os contras, que na verdade se resumiam ao bem-estar de sua mãe contra seus próprios princípios e medos, ela tomou a decisão mais difícil de sua vida. Com a revista amassada nas mãos, ligou para o número indicado. Uma voz feminina, profissional e distante, atendeu e agendou uma entrevista em um endereço que Elisa só conhecia de nome, um dos bairros mais luxuosos e inacessíveis da cidade. A mansão dos Valença era um monumento à opulência. Mármore reluzente cobria o chão do hall de entrada, e obras de arte que valeriam mais do que Elisa ganharia em várias vidas adornavam as paredes imponentes. Sentiu-se pequena e deslocada em seu vestido simples, o único que considerava apresentável para tal ocasião. Foi recebida por uma governanta de aspecto severo, Sra. Margot, que a conduziu por corredores silenciosos até um escritório suntuoso. Atrás de uma mesa de mogno maciço estava ele, Rafael Valença. Com seus 30 e poucos anos, exalava um ar de poder e controle que a intimidou instantaneamente. Seus olhos, de um azul profundo e gélido como o oceano no inverno, analisaram-na de cima a baixo, fazendo-a corar. Eram olhos que pareciam ver através dela, desvendando seus medos e sua necessidade. Rafael era o tipo de homem que estampava capas de revistas de negócios. Bem-sucedido, implacável, e diziam as más línguas, com um coração de pedra,
especialmente após a trágica perda de sua esposa anos antes, um evento que o fechara ainda mais para o mundo e para os sentimentos. Ele não fez rodeios. Explicou a situação com uma franqueza brutal. Precisava de um herdeiro para garantir a continuidade do legado familiar e dos negócios. Sua falecida esposa não pudera lhe dar filhos, e o tempo urgia. O contrato seria claro. Elisa seria inseminada artificialmente. Passaria a gestação sob os cuidados da família Valença, com todas as despesas médicas e pessoais cobertas. E, após o nascimento, entregaria a criança e receberia uma quantia que resolveria todos os seus problemas financeiros e os de sua mãe por muitos anos. Não haveria contato posterior. O bebê seria um Valença, e ela, uma página virada. Cada palavra de Rafael era como uma punhalada no peito de Elisa. Ele falava de um filho como se fosse um bem a ser adquirido, uma cláusula contratual. Não havia menção a sentimentos, a afeto, apenas a negócios e legado. Ela pensou em se levantar e ir embora, em gritar que aquilo era desumano. Mas a imagem de sua mãe, frágil e dependente de um milagre financeiro, a manteve sentada, com as mãos cerradas sobre o colo. Eu sei que parece impessoal, senhorita Moraes, disse Rafael, notando o conflito em seus olhos. Sua voz, embora firme, tinha um quê de cansaço, como se aquela conversa também fosse um fardo para ele. Mas a discrição e o cumprimento do acordo são fundamentais, para ambos os lados. Elisa engoliu em seco. E se eu não conseguir? E se algo der errado? Sua voz saiu quase como um sussurro. Todos os exames médicos prévios serão realizados. Só prosseguiremos se sua saúde for impecável e as chances de sucesso altas. Caso não engravide nas primeiras tentativas, o contrato é revisto. Caso haja um aborto espontâneo, e não seja culpa sua, uma compensação parcial será paga. Está tudo detalhado. Ele respondeu, indicando uma pasta grossa sobre a mesa. Seus advogados podem analisar. Advogados? Elisa mal tinha dinheiro para o transporte. Ela sentiu uma lágrima teimosa escapar e a secou rapidamente, envergonhada. Eu preciso pensar, e preciso que o tratamento da minha mãe comece o quanto antes. Rafael pareceu hesitar por um instante, uma sombra quase imperceptível de algo que poderia ser compreensão cruzando seu olhar gélido. Se decidir prosseguir e os exames forem favoráveis, um adiantamento considerável para as despesas de sua mãe pode ser providenciado assim que o contrato for assinado. Considere isso um gesto de boa-fé. Aquelas palavras, gesto de boa-fé, soaram estranhas vindo dele, mas foram a âncora que Elisa precisava. A possibilidade de aliviar o sofrimento de sua mãe imediatamente era tentadora demais. Nos dias que se seguiram, Elisa passou por uma bateria exaustiva de exames. Cada resultado positivo era um passo a mais em direção ao abismo emocional que se abria diante dela, mas também um passo em direção à salvação de Dona Sofia. O contrato foi assinado em uma sala com advogados de semblantes igualmente sérios. Elisa mal conseguiu ler as cláusulas. Sua mente estava um turbilhão. O adiantamento foi depositado e ela pôde finalmente garantir que sua mãe recebesse o melhor tratamento disponível. A gratidão que sentiu naquele momento foi imensa, mas vinha misturada a um amargor profundo. Instalada em um quarto luxuoso, porém solitário na ala de hóspedes da mansão Valença, Elisa iniciou o processo. Os médicos eram eficientes e discretos. Rafael mal aparecia. Quando o fazia, era para encontros breves e formais, para se certificar de que tudo corria conforme o planejado. Ele nunca perguntava como ela se sentia, apenas se precisava de algo material. Elisa sentia-se como uma incubadora humana, um recipiente valioso, mas desprovido de identidade própria aos olhos dele. As semanas se transformaram em meses. A notícia da gravidez confirmada foi recebida por Rafael com um aceno de cabeça contido, quase como se estivesse fechando um bom negócio. Para Elisa, no entanto, foi um terremoto. Um pequeno ser crescia dentro dela, seu filho. Mesmo sabendo que teria que entregá-lo, um instinto maternal poderoso começou a florescer em seu peito, um amor visceral e protetor que a assustava e a confortava ao mesmo tempo. Ela passava os dias lendo,
caminhando pelos jardins impecáveis da mansão, sempre sob o olhar vigilante de Sra. Margot, e conversando com o bebê em seu ventre. Contava-lhe histórias, cantava canções de ninar que sua mãe cantava para ela. Prometia em segredo que ele seria amado, mesmo que de longe. E chorava escondida todas as noites pela dor da separação iminente. Rafael, por sua vez, mantinha a distância calculada. Mergulhava no trabalho, tentando ignorar a presença silenciosa de Elisa na mansão e o significado da vida que ela carregava. Para ele, aquele bebê era a personificação de uma promessa feita à memória de sua esposa e ao futuro de seu império. Sentimentos eram uma complicação desnecessária. Ele os trancara em um cofre após a morte de Laura e não pretendia reabri-lo. No entanto, por mais que tentasse, às vezes se pegava observando Elisa de longe. Notava a melancolia em seu olhar, a forma como acariciava o ventre com uma ternura que o desconcertava. Havia uma pureza nela, uma inocência que contrastava brutalmente com o mundo cínico em que ele vivia e com a natureza fria do acordo que tinham. E isso, por mais que negasse a si mesmo, começava a incomodá-lo de uma forma que ele não compreendia. Uma noite, incapaz de dormir, Elisa desceu à biblioteca em busca de um livro. A casa estava silenciosa, mergulhada na penumbra. Encontrou Rafael lá, sentado em uma poltrona de couro, um copo de uísque na mão, o olhar perdido nas sombras. Ele pareceu surpreso ao vê-la. Perdeu o sono, senhorita Moraes? Ele perguntou a voz mais rouca que o usual. Apenas procurando algo para ler. Ela respondeu timidamente, sentindo-se uma intrusa. Um silêncio constrangedor pairou entre eles. Elisa escolheu um livro aleatório e já ia se retirar quando ele falou novamente. Como está se sentindo? A pergunta pareceu escapar dele, surpreendendo a ambos. Elisa parou, virando-se lentamente. Viu em seus olhos, pela primeira vez, algo além da frieza habitual. Uma sombra de curiosidade, talvez até de preocupação. Estou bem, obrigada. O bebê, ele se mexe bastante agora. Um pequeno sorriso involuntário surgiu em seus lábios. Rafael apenas anuiu, desviando o olhar para o copo. Certifique-se de descansar, é importante. Eu sei. Ela hesitou. Senhor Valença, posso perguntar uma coisa? Ele a encarou, arqueando uma sobrancelha. Depende da pergunta. Por que você quer tanto esse herdeiro? É apenas pelos negócios, pelo legado? A pergunta pareceu atingi-lo. Ele demorou a responder, o maxilar tenso. Legado é tudo o que resta quando não se tem mais nada, senhorita Moraes. É uma forma de deixar uma marca, de provar que sua existência teve algum propósito. Sua voz era baixa, carregada de uma dor antiga que Elisa não compreendia, mas sentia. Mas um filho é mais que um legado, ela disse suavemente, mais para si mesma do que para ele. É amor, é uma vida. Rafael não respondeu. Apenas bebeu um longo gole de seu uísque e a máscara de frieza voltou a se assentar em seu rosto. Elisa percebeu que tocara em uma ferida profunda. Desculpou-se em um murmúrio e retirou-se, o coração apertado. Aquele breve vislumbre de vulnerabilidade em Rafael Valença a deixara mais confusa do que nunca. Ele não era apenas o milionário frio e calculista que ela imaginara. Havia dor ali, uma solidão que espelhava a sua própria, de certa forma, e isso tornava tudo ainda mais complicado, pois contra toda a lógica, contra o contrato assinado e a separação iminente, Elisa começava a sentir algo mais por aquele homem, algo perigoso e totalmente inadequado, uma compaixão que roçava a ternura. Aquele encontro noturno na biblioteca, embora breve e carregado de uma tensão subjacente, marcou uma mudança sutil na dinâmica entre Elisa e Rafael. Ele não se tornou subitamente caloroso ou expansivo. Isso seria pedir demais ao reservado Rafael Valença, mas a formalidade extrema pareceu diminuir um degrau. Começou a cumprimentá-la com um "Bom dia, senhorita Moraes", que soava menos como uma obrigação e mais como um reconhecimento de sua presença. Ocasionalmente, durante as raras refeições que faziam ao mesmo tempo na imensa sala de jantar, ele em uma ponta da mesa, ela na outra, o silêncio preenchido apenas pelo tilintar discreto dos talheres, arriscava uma pergunta sobre seu bem-estar ou se os médicos haviam dito algo novo. Elisa, por sua vez,
sentia-se cada vez mais dividida. O amor pelo bebê que crescia em seu ventre se intensificava a cada dia, tornando a ideia da separação uma tortura crescente. Ao mesmo tempo, a figura de Rafael deixava de ser apenas a do contratante e ganhava contornos mais humanos. Ela via a solidão em seus olhos, a forma como ele se refugiava no trabalho, a tristeza velada que o envolvia como uma névoa, e seu coração, ingênuo e compassivo, não conseguia evitar sentir uma pontada de empatia. Ela se perguntava sobre Laura, a esposa falecida. Que tipo de mulher ela teria sido? Como seria o amor deles? Perguntas que jamais ousaria fazer em voz alta. Dona Sofia, graças ao tratamento custeado pelo adiantamento, apresentava melhoras significativas. As ligações para a mãe eram o bálsamo de Elisa. Os únicos momentos em que conseguia esquecer, ainda que brevemente, a complexidade de sua situação. Contava meias verdades dizendo que conseguira um emprego muito bom como acompanhante de uma senhora idosa e rica, o que justificava sua ausência e o dinheiro para o tratamento. Dona Sofia, em sua simplicidade e gratidão, nunca desconfiava. À medida que a gravidez avançava, o corpo de Elisa se transformava. A barriga proeminente era um lembrete constante do milagre que carregava e do sacrifício que teria que fazer. Senhora Margot, a governanta, embora ainda mantivesse uma postura rígida, demonstrava uma preocupação quase maternal com o bem-estar de Elisa e do bebê. Certificava-se de que suas refeições fossem nutritivas, que ela descansasse o suficiente e que tivesse tudo o que precisasse. Elisa suspeitava que, por trás da fachada severa, havia um coração bondoso, talvez até condoído pela situação da jovem. Numa tarde ensolarada, enquanto Elisa lia no jardim, sentiu uma tontura súbita. Apoiou-se em um banco, a respiração ofegante. Senhora Margot, que a observava da janela da cozinha, correu ao seu encontro. Senhorita Moraes, o que houve? Está pálida. Apenas uma tontura. Acho que o sol está muito forte, murmurou Elisa, tentando se recompor. Senhora Margot não se convenceu. Ajudou-a a se levantar e a levou para dentro, insistindo que ela se deitasse e chamando o médico imediatamente. Rafael chegou em casa pouco depois, encontrando o médico saindo do quarto de Elisa. Sua expressão era indecifrável. O que aconteceu? Ele perguntou diretamente ao médico. Uma pequena queda de pressão, nada grave. A gravidez está evoluindo bem, mas ela precisa evitar esforços e o calor excessivo. Repouso e hidratação são fundamentais, explicou o doutor. Rafael anuiu e dispensou o médico. Hesitou por um momento diante da porta do quarto de Elisa. Depois bateu levemente e entrou. Encontrou-a recostada nos travesseiros, o rosto ainda pálido, mas com um leve rubor de constrangimento. Senhora Margot me disse que passou mal, ele começou a voz neutra. O médico garantiu que não é nada sério, mas você precisa se cuidar. Qualquer coisa que precisar, peça à senhora Margot. Eu estou bem, obrigada. Foi só um susto, Elisa respondeu agradecida pela preocupação, por menor que fosse. Ele permaneceu ali por um instante, o olhar fixo em seu rosto, depois desviando para a barriga proeminente. Havia uma curiosidade em seus olhos, uma emoção que ele rapidamente disfarçou. O bem-estar do bebê é prioritário, ele disse, a frase soando mais formal do que talvez pretendesse. Elisa sentiu uma pontada de tristeza. Sempre o bebê, nunca ela. Mas o que poderia esperar? Era o acordo. Eu sei. Estou fazendo o meu melhor. Um impulso inexplicável o fez perguntar. Você tem se sentido muito sozinha aqui? A pergunta a pegou de surpresa. Ela baixou os olhos. Às vezes, mas tenho meus livros. E converso com ele. Ela acariciou o ventre. Rafael observou o gesto. Um nó se formou em sua garganta. Aquela jovem carregava seu filho, o futuro de sua família, e ele mal sabia seu sobrenome antes de ler o contrato. Tratava-a com a distância que dedicava a um investimento de alto risco. Mas ela não era um investimento. Era uma pessoa com sentimentos, medos e, visivelmente, um amor crescente pela criança. Se precisar de companhia, para uma conversa, Senhora Margot está sempre disponível, ele disse sem jeito, sabendo que não era bem isso que queria dizer. Elisa sorriu tristemente. Senhora Margot é muito atenciosa, mas não é a mesma coisa. A sinceridade dela o desarmou.
Ele deu um passo em direção à cama. Eu lamento que as circunstâncias sejam estas, senhorita Moraes. Sei que não é fácil. Era a primeira vez que ele admitia algo do gênero. Elisa sentiu os olhos marejarem. Não, não é. Mas estou fazendo isso pela minha mãe. E por ele. Mais uma vez, a mão em seu ventre. Rafael sentiu uma necessidade estranha de tocá-la, de tocar a barriga onde seu filho crescia. Reprimiu o impulso com força. Ele será um Valença. Terá tudo do bom e do melhor. Será bem cuidado. As palavras saíram como uma promessa fria, uma tentativa de reafirmar o controle da situação e de si mesmo. Eu sei que ele terá tudo materialmente, Elisa disse, a voz embargada. Mas espero que ele também tenha amor, Sr. Valença. Muito amor. O olhar dela era suplicante e atingiu Rafael em cheio. Amor. Aquilo que ele se esforçava tanto para manter à distância. O amor por Laura o consumira e sua perda o devastara. Desde então, o amor se tornara sinônimo de dor, de vulnerabilidade. Sem dizer mais nada, ele se virou e saiu do quarto, deixando Elisa com suas lágrimas e seus pensamentos confusos. Aquele breve momento de quase conexão o abalara mais do que gostaria de admitir. A imagem dos olhos marejados de Elisa e sua menção ao amor não lhe saíam da cabeça. Nas semanas seguintes, a relação entre eles permaneceu nesse limbo de formalidade e momentos fugazes de quase entendimento. Rafael se pegava pensando em Elisa mais do que o aceitável. Observava-a nos jardins, a forma como o sol da manhã iluminava seus cabelos castanhos, a serenidade em seu rosto enquanto lia ou simplesmente contemplava a natureza. Ela parecia tão deslocada naquela mansão fria, um passarinho exótico preso em uma gaiola dourada. Ele também começou a sentir uma curiosidade crescente sobre o bebê. Imaginava como seria, se pareceria com ele, ou talvez com Laura. Uma ideia que lhe trazia uma mistura de dor e consolo. Pela primeira vez em anos, permitiu-se pensar no futuro, não apenas em termos de negócios e legado, mas com a perspectiva de uma criança correndo pelos corredores da mansão. E, invariavelmente, a imagem de Elisa estava lá, ligada a essa criança de uma forma indissolúvel. Certa noite ocorreu um jantar de negócios na mansão. Rafael instruíra a senhora Margot para que Elisa jantasse em seus aposentos, para evitar desconfortos ou perguntas indesejadas dos convidados. Elisa compreendeu, mas não pôde evitar sentir uma pontada de solidão ao ouvir as vozes e risadas vindas do andar de baixo. Após o jantar, quando os convidados já haviam partido, Rafael subiu as escadas sentindo o peso do dia. Passou pelo corredor do quarto de Elisa e ouviu um som baixo, quase inaudível. Um soluço. Ele parou, o coração apertado. Hesitou, mas a preocupação falou mais alto. Bateu à porta. Senhorita Moraes, está tudo bem? O soluço cessou. Houve um silêncio, depois a voz embargada dela. Sim, estou bem, Sr. Valença. Só um pouco de saudade de casa. Rafael abriu a porta lentamente. Encontrou-a sentada na beira da cama, os olhos vermelhos e inchados. A visão dela, tão frágil e triste, mexeu com algo dentro dele. Eu sinto muito, ele disse, aproximando-se. Eu não deveria tê-la deixado sozinha esta noite. Elisa balançou a cabeça, tentando sorrir. Não se preocupe, eu entendo. São seus negócios. Meus negócios não deveriam significar sua infelicidade. Ele respondeu, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade. Sentou-se na poltrona próxima à cama, uma atitude impensável algumas semanas antes. Sua mãe, como ela está? O interesse genuíno em sua voz aqueceu o coração de Elisa. Ela está melhorando, graças a Deus. E graças a você. Serei eternamente grata por isso. Fico feliz em saber. Ele a observou por um momento. Elisa. Foi a primeira vez que ele usou seu primeiro nome. Este acordo. Eu sei que é difícil para você, mais do que eu talvez possa imaginar. Ouvir seu nome, dito com aquela voz grave e agora tingida de uma suavidade inesperada, fez o coração de Elisa acelerar. É o que eu escolhi fazer, pela minha mãe. Mas e por você? Ele perguntou, o olhar penetrante. O que você ganha com isso, além do dinheiro? A pergunta a deixou sem palavras. Ninguém nunca havia lhe perguntado aquilo. Eu não pensei em mim, só na minha mãe e no bebê.
Que ele tenha uma boa vida. Rafael sentiu um aperto no peito. A abnegação dela, sua pureza de sentimentos, era algo que ele raramente encontrava. Você é uma boa pessoa, Elisa. As palavras dele, simples e diretas, foram como um bálsamo. Ela sorriu. Um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. O senhor também não é tão assustador quanto parece, Sr. Valença. Ele quase sorriu. Talvez não. Ou talvez você apenas esteja sendo gentil. Ficaram em silêncio por um tempo. Um silêncio confortável, não mais constrangedor. O quarto do bebê está quase pronto, ele disse, mudando de assunto, mas mantendo o tom suave. Gostaria de vê-lo amanhã? Os olhos de Elisa brilharam. Eu adoraria. Aquele convite e a conversa que se seguiu foram um ponto de virada. Rafael começou a buscar a companhia de Elisa, mesmo que por breves momentos. Conversavam sobre livros, sobre música, sobre amenidades. Ele descobriu que ela tinha um senso de humor doce e uma inteligência perspicaz. Ela descobriu que ele tinha um lado sensível, escondido sob camadas de gelo e controle. O medo da separação ainda assombrava Elisa, mas agora havia algo mais. Uma conexão tênue, porém real, com o pai de seu filho. E Rafael, lutando contra seus próprios demônios e o luto que ainda o assombrava, encontrava-se cada vez mais atraído pela força silenciosa e pela bondade daquela jovem que carregava não apenas seu herdeiro, mas também, sem que ele percebesse, a chave para despertar seu coração adormecido. O contrato ainda existia, frio e imutável, mas os sentimentos que começavam a surgir entre eles eram tudo, menos contratuais. Eram perigosamente, maravilhosamente humanos. A visita ao quarto do bebê foi um momento de rara e delicada beleza para Elisa. Rafael a guiou pelo corredor até uma ala da mansão que ela ainda não conhecia. O quarto era um sonho em tons pastéis, com móveis elegantes de madeira clara e uma decoração que primava pelo bom gosto e pelo conforto. Um berço adornado com um dossel suave ocupava o centro do aposento e brinquedos de pelúcia macios e livros infantis coloridos enchiam as prateleiras. Havia um mural encantador pintado em uma das paredes, retratando um céu estrelado com animais amigáveis. Era evidente que nenhum custo fora poupado, mas, mais do que isso, havia um toque de carinho no ambiente, algo que Elisa não esperava. É lindo, ela sussurrou, os olhos brilhando de emoção enquanto acariciava a barriga. Ele vai adorar. Rafael observava a reação dela, um misto de satisfação e uma pontada de algo que ele não conseguia nomear. Talvez inveja da facilidade com que ela se conectava com a ideia do bebê, com o amor maternal que transbordava dela. Eu pedi à decoradora que fizesse algo acolhedor, que não fosse apenas um quarto de bebê, mas um refúgio. Você conseguiu, ela disse, virando-se para ele com um sorriso genuíno. Obrigada por me mostrar. Aquele pequeno gesto de incluí-la na preparação para a chegada do bebê significou o mundo para Elisa. Sentiu-se pela primeira vez, não apenas como a portadora do herdeiro, mas como alguém cuja opinião e sentimentos importavam, ainda que minimamente. As semanas que se seguiram foram marcadas por uma crescente aproximação. Rafael, que antes evitava cruzar com Elisa, agora parecia encontrar desculpas para interações. Pedia sua opinião sobre detalhes triviais da casa, comentava sobre notícias do dia, ou simplesmente sentava-se em silêncio na mesma sala enquanto ela lia. E Elisa, embora ainda cautelosa, permitia-se desfrutar daquela companhia inesperada. Descobriram gostos em comum. Ambos apreciavam música clássica, tinham um fraco por filmes antigos e compartilhavam um amor pela literatura, ainda que os gêneros preferidos fossem distintos. Ele com seus tratados de economia e biografias de grandes líderes, ela com seus romances e poesias. Numa noite chuvosa, a energia da mansão piscou e caiu, mergulhando tudo em uma escuridão densa, quebrada apenas pelos relâmpagos que rasgavam o céu. Elisa, que tinha um medo irracional de tempestades desde criança, soltou um pequeno grito e encolheu-se na poltrona da sala de estar, onde lia à luz de um abajur. Rafael, que estava em seu escritório, ouviu o som e correu para ver o que havia acontecido, encontrando-a pálida e trêmula. — Elisa, você está bem? Ele perguntou,
a voz carregada de uma preocupação que não tentou disfarçar. Os geradores de emergência da mansão logo entrariam em ação, mas naquele instante estavam apenas os dois na penumbra. Eu não gosto de tempestades, ela admitiu, a voz embargada. É bobagem, eu sei. Não é bobagem, ele disse aproximando-se. Seus olhos, mesmo na escuridão, pareciam brilhar com uma intensidade protetora. Muitas pessoas têm medo. Ele hesitou, depois estendeu a mão. Venha, vamos acender algumas velas na cozinha. Senhora Margot deve ter guardado algumas. O toque da mão dele na sua enviou um arrepio por todo o corpo de Elisa, mas não de medo. Era um toque firme, quente, reconfortante. Ela aceitou o apoio e, juntos, seguiram pelos corredores escuros até a cozinha. Encontraram as velas e, em pouco tempo, o ambiente estava iluminado por uma luz suave e bruxuleante, que criava sombras dançantes nas paredes e emprestava uma atmosfera íntima ao momento. Ficaram ali, conversando trivialidades, enquanto esperavam a energia voltar. A chuva batia forte nas janelas, mas o medo de Elisa havia se dissipado, substituído por uma sensação de segurança e uma estranha familiaridade ao lado daquele homem que, até pouco tempo, era um completo estranho, o arquiteto de seu maior dilema. Ele lhe contou histórias engraçadas sobre sua própria infância, momentos raros de descontração que ela jamais imaginaria que ele possuísse. E ela, sentindo-se mais à vontade do que nunca, falou sobre seus sonhos simples, sobre o amor por sua mãe e a pequena cafeteria onde trabalhava. Quando a energia finalmente voltou, restabelecendo a iluminação fria e impessoal da mansão, ambos sentiram uma pontada de desapontamento, como se um feitiço tivesse sido quebrado. O momento de vulnerabilidade compartilhada havia criado um laço invisível entre eles, mais forte do que qualquer contrato. No entanto, a realidade do acordo pairava sobre eles como uma nuvem escura. A data prevista para o parto se aproximava, e com ela, a inevitável separação. Elisa sentia o coração apertar cada vez que pensava nisso. Como poderia entregar seu filho, o ser que amava mais do que a si mesma, mesmo antes de tê-lo nos braços? E como poderia ignorar os sentimentos confusos e cada vez mais intensos que nutria por Rafael? Não era apenas gratidão ou empatia. Era algo mais profundo, algo que se assemelhava perigosamente ao amor. Rafael também estava em conflito. A presença de Elisa em sua vida, inicialmente uma necessidade pragmática, tornara-se algo que ele valorizava. A doçura dela, sua resiliência, a forma como ela via o mundo com uma pureza que ele pensava não existir mais, tudo isso o atraía e o assustava. Ele se via ansiando por suas conversas, pelo sorriso tímido que ela lhe oferecia. Começava a imaginar um futuro diferente, um futuro onde Elisa e o bebê fizessem parte de sua vida de uma forma que ia além do contrato. Mas o fantasma de Laura e o medo de sofrer novamente o paralisavam. Além disso, havia o acordo. Ele dera sua palavra e ela, a dela. Quebrar isso seria um caos. Senhora Margot observava tudo com seus olhos sábios e discretos. Via a forma como o Sr. Valença olhava para a jovem, a preocupação genuína em sua voz quando perguntava por ela. Via a tristeza nos olhos de Elisa, mas também o brilho que surgia quando estava perto dele. A governanta, que conhecia Rafael desde criança e sofrera com ele a perda de Laura, torcia silenciosamente para que aqueles dois corações solitários encontrassem algum consolo um no outro. Um dia, enquanto arrumava o quarto de Elisa, Sra. Margot encontrou um pequeno caderno de desenho escondido sob o travesseiro. Curiosa, mas com respeito, folheou algumas páginas. Eram desenhos delicados, feitos a lápis, flores do jardim, o perfil de um pássaro na janela e, em várias páginas, pequenos esboços de bebês, rostinhos sonolentos e mãozinhas minúsculas. Em uma das últimas páginas, havia um desenho de um homem, de costas, olhando por uma grande janela. As feições não eram nítidas, mas a postura, o porte, eram inconfundivelmente de Rafael. O coração da governanta se apertou. Mais tarde, naquele mesmo dia, Senhora Margot encontrou Rafael em seu escritório, revisando alguns papéis com o senho franzido. Sr. Valença, ela começou hesitante. Posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Rafael ergueu os olhos, surpreso.
Senhora Margot raramente se intrometia em seus assuntos. Claro, Margot, o que foi? O senhor tem pensado no depois? Depois que o bebê nascer? Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. Tenho tentado não pensar, para ser honesto. O acordo é claro. Acordos são feitos por pessoas, senhor. E pessoas têm sentimentos. A senhorita Moraes, ela ama essa criança de uma forma que eu raramente vi. E o senhor? Ela parou, receosa de ir longe demais. Eu o quê, Margot? Ele incentivou, a voz baixa. O senhor parece diferente, mais leve, desde que ela chegou. Rafael desviou o olhar, desconfortável com a observação precisa da governanta. Ela é uma boa pessoa e está carregando meu filho. É natural que eu me preocupe com seu bem-estar. É mais do que preocupação, senhor, e o senhor sabe disso. Senhora Margot disse suavemente, mas com firmeza. Não deixe que o medo ou o orgulho o impeçam de ver o que está bem diante dos seus olhos. Às vezes, a vida nos dá segundas chances de formas inesperadas. As palavras de Senhora Margot ecoaram na mente de Rafael pelo resto do dia. Segunda chance. Seria Elisa essa segunda chance? Seria ele capaz de se abrir para o amor novamente, de construir uma família de verdade, não baseada em um contrato, mas em afeto e cumplicidade? A ideia era assustadora e, ao mesmo tempo, incrivelmente tentadora. Enquanto isso, Elisa sentia os primeiros sinais de que o bebê estava pronto para vir ao mundo. Uma mistura de medo e excitação a dominou. A hora estava chegando. A hora de conhecer seu filho e, logo em seguida, a hora de se despedir dele. A dor dessa dualidade era quase insuportável. Ela precisava ser forte, pela sua mãe, pelo seu bebê, e por mais que doesse admitir, uma parte dela queria ser forte por Rafael também, para não desapontá-lo, para cumprir sua parte no acordo que, ironicamente, os aproximara tanto. Naquela noite as contrações começaram, leves a princípio, mas tornando-se mais fortes e frequentes com o passar das horas. Elisa tentou suportar sozinha, mas a dor se intensificou. Finalmente, chamou por Senhora Margot, que ao perceber a situação agiu com presteza e calma, acionando o médico e notificando Rafael. Ele surgiu na porta do quarto dela, o rosto pálido e os olhos arregalados, uma expressão de pânico mal disfarçado que contrastava com sua postura habitualmente controlada. Vê-lo assim, tão abalado, despertou em Elisa um sentimento protetor. Rafael, ela sussurrou, estendendo a mão para ele entre uma contração e outra. Vai ficar tudo bem. Ele segurou a mão dela, o toque firme, mas as mãos dele estavam frias. Eu estou aqui, Elisa. Eu não vou sair do seu lado. E naquele momento, olhando nos olhos preocupados dele, Elisa soube que, independentemente do que o futuro reservasse, algo irrevogável havia mudado entre eles. O contrato podia ditar o destino do bebê, mas não podia controlar os laços invisíveis que o coração teimava em criar. O trabalho de parto de Elisa foi longo e exaustivo, mas Rafael cumpriu sua promessa. Permaneceu ao lado dela o tempo todo, segurando sua mão, oferecendo palavras de encorajamento que, embora às vezes desajeitadas, eram carregadas de uma sinceridade que a emocionava. Ele viu a força e a coragem daquela jovem mulher, a forma como ela enfrentava a dor com uma determinação feroz, tudo pelo bebê que estava prestes a nascer. E em cada gemido de dor dela, em cada gota de suor em sua testa, ele sentia seu próprio coração se contrair, uma mistura de admiração, culpa e um medo avassalador pela segurança de ambos. Quando, finalmente, o choro forte e saudável do recém-nascido ecoou pelo quarto, uma onda de alívio e uma emoção indescritível tomaram conta do ambiente. O médico sorriu, anunciando: "É um menino lindo e forte, Sr. Valença." Os olhos de Elisa, exaustos, mas brilhantes de lágrimas, procuraram os de Rafael. Ele estava pálido, os olhos também marejados, olhando para o pequeno embrulho que a enfermeira limpava com cuidado. Quando o bebê, agora vestido com uma roupinha macia, foi colocado nos braços de Elisa, o mundo pareceu parar. Era a coisinha mais perfeita que ela já vira. Pequenos dedos cerrados, um tufo de cabelo escuro como o de Rafael, e olhinhos que, ao se abrirem brevemente, pareciam carregar toda a sabedoria do universo. Ele é perfeito. Elisa sussurrou beijando a testa macia do filho,
O amor que sentiu naquele instante era tão avassalador, tão completo, que a ideia de se separar dele parecia uma mutilação física. Rafael aproximou-se hesitante, o olhar fixo no filho. Havia um fascínio em seus olhos, uma ternura que Elisa nunca vira antes. Posso segurá-lo? Ele perguntou, a voz embargada. Com o coração apertado, Elisa anuiu. A enfermeira o ajudou a acomodar o pequeno ser em seus braços. Rafael, o poderoso empresário acostumado a controlar impérios, pareceu subitamente desajeitado e vulnerável, segurando aquele bebê minúsculo. Mas, ao olhar para o rostinho do filho, uma transformação ocorreu em seu semblante. A dureza se dissipou, dando lugar a uma expressão de puro encantamento e um amor paternal instantâneo e avassalador. Meu filho, ele murmurou, a voz rouca de emoção. Meu herdeiro. Mas a palavra herdeiro soou diferente desta vez. Não como um item de um contrato, mas como uma constatação cheia de um significado novo e profundo. Observando os dois, Elisa sentiu uma mistura agridoce de alegria e dor. Ver o amor nos olhos de Rafael pelo filho era reconfortante, mas também intensificava o medo da separação. Aquele momento tão íntimo e precioso era apenas um prelúdio para a despedida. Nos dias que se seguiram, Elisa se recuperou do parto na mansão, dedicando cada instante ao pequeno Gabriel, pois assim decidiram chamá-lo, um nome que ambos gostaram e que significava Homem de Deus ou Fortaleza de Deus. Rafael também passava horas no quarto, observando o filho dormir, aprendendo a trocar fraldas sob a orientação paciente de Sra. Margot, ou simplesmente segurando-o no colo, o olhar perdido na contemplação daquela nova vida. A presença constante de Rafael, o cuidado que ele demonstrava não apenas com Gabriel, mas também com Elisa, tornava tudo ainda mais confuso para ela. Ele se certificava de que ela estivesse confortável, que se alimentasse bem, trazia-lhe flores do jardim e, à noite, quando Gabriel dormia, sentava-se ao lado dela e conversavam por horas. Falavam sobre o bebê, sobre seus futuros, sobre sonhos e medos. As barreiras entre eles pareciam ter desmoronado completamente. Numa dessas noites, enquanto Gabriel dormia serenamente no berço ao lado da cama, Elisa criou coragem para tocar no assunto que a assombrava. Rafael, ela começou, a voz trêmula. O contrato, ele ainda está de pé, não está? Rafael, que estava sentado em uma poltrona, o olhar fixo no filho, demorou a responder. Quando finalmente o fez, sua voz era baixa e carregada de uma emoção contida. O contrato foi o que nos trouxe até aqui, Elisa. Mas as coisas mudaram, não mudaram? Eu não sei, ela admitiu, o coração disparado. Eu amo tanto o Gabriel. A ideia de deixá-lo... As lágrimas vieram, inevitáveis. Rafael levantou-se e foi até ela, sentando-se na beira da cama. Pegou a mão dela entre as suas. Eu também o amo, Elisa. Mais do que jamais pensei ser possível amar alguém novamente. Ele olhou nos olhos dela, e pela primeira vez, ela viu ali não apenas ternura, mas um amor direcionado a ela. Um amor que espelhava o que ela sentia por ele. E eu comecei a sentir por você coisas que vão muito além de qualquer acordo. O coração de Elisa deu um salto. Rafael, Shhh! Ele disse, colocando um dedo suavemente sobre os lábios dela. Não precisamos decidir tudo esta noite, mas eu quero que saiba que a ideia de você partir, de levar Gabriel para longe de mim, ou de eu tirá-lo de você, parece errada, desumana. Aquelas palavras eram a esperança que Elisa mal ousava nutrir, mas o medo ainda a assombrava. E se ele mudasse de ideia? E se a família dele, os advogados, o mundo dos negócios o pressionassem a cumprir o contrato à risca? Ela era apenas uma moça pobre, sem poder, sem influência. Os dias seguintes foram um misto de felicidade e apreensão. A conexão entre Elisa, Rafael e o pequeno Gabriel se aprofundava. Eram quase uma família de verdade. Mas a sombra do contrato e do mundo exterior pairava sobre eles. Foi Sra. Margot quem, com sua discrição habitual, trouxe a primeira nota de realidade dura. Senhor Valença, ela disse a ele um dia em particular, os advogados da família têm ligado. Querem saber sobre os próximos passos, sobre o registro do bebê e sobre a partida da senhorita Moraes. Rafael sentiu um calafrio. Ele vinha adiando o inevitável.
vivendo naquela bolha de felicidade recém-descoberta. Diga a eles que estou cuidando de tudo, Margot, que entrarei em contato em breve. Mas ele sabia que não poderia adiar para sempre. A pressão de sua família, de seu círculo social e empresarial, seria imensa. A ideia de apresentar Elisa, uma ex-garçonete, como a mãe de seu herdeiro, e talvez algo mais, seria um escândalo para os padrões conservadores de sua elite. Elisa percebeu a mudança no comportamento de Rafael. Ele se tornou mais distante, preocupado. As conversas noturnas rarearam. O medo voltou a se instalar no coração dela com força total. Ela começou a se convencer de que ele estava apenas sendo gentil antes que a realidade do contrato e de suas obrigações sociais estava se impondo. Numa manhã, ela acordou com uma decisão dolorosa, mas firme em seu coração. Não poderia suportar a dor de ter Gabriel tirado dela à força ou de viver uma vida de incertezas sob o jugo da família Valença. Ela amava Rafael, sim, mas amava ainda mais seu filho e precisava protegê-lo, garantir que ele crescesse em um ambiente de amor genuíno, longe das pressões e dos julgamentos daquele mundo. E se isso significasse criá-lo sozinha, com as dificuldades que fossem, ela o faria. Naquela mesma manhã, enquanto Rafael estava em uma reunião importante no centro da cidade e Sra. Margot havia saído para resolver algumas pendências, Elisa agiu. Com o coração em pedaços, mas movida por um amor desesperado de mãe, escreveu um bilhete curto, deixando-o sobre a cama, onde tantas confissões silenciosas haviam sido trocadas. Rafael, perdoe-me. Não posso. Não consigo. Eu o amo, e amo nosso filho mais que a minha vida. Mas não posso viver com o medo de perdê-lo ou de não ser suficiente para o mundo de vocês. Preciso protegê-lo, e a mim mesma. Adeus. Com todo o meu amor, Elisa. Com Gabriel aninhado em seus braços, coberto por uma manta quente e levando apenas uma pequena bolsa com algumas roupas do bebê e o pouco dinheiro que ainda tinha do adiantamento inicial, o restante fora todo para sua mãe, Elisa deixou a mansão Valença. Cada passo para longe daquela casa era uma tortura, cada olhar para trás era uma facada no peito. Ela não sabia para onde ir, apenas sabia que precisava sumir, desaparecer antes que Rafael voltasse, antes que o mundo dele a engolisse e levasse seu filho. Pegou um táxi para a rodoviária, a mente um turbilhão de medo e determinação. Comprou uma passagem para o interior, para uma cidadezinha distante onde ninguém a conhecia, onde esperava poder recomeçar, construir uma vida simples e segura para ela e para o pequeno Gabriel. Quando Rafael retornou à mansão naquela tarde, um sentimento estranho o assolou assim que entrou. Um silêncio pesado, diferente do habitual. Subiu direto para o quarto de Elisa. Encontrou-o vazio. O berço de Gabriel, também vazio. E sobre a cama, o bilhete. Suas mãos tremeram ao ler as palavras dela. Um misto de raiva, desespero e uma dor lancinante o atingiu com a força de um soco. Elisa fugira. Fugira com o filho deles. O pânico o dominou. Como ela pôde? Depois de tudo o que compartilharam. Mas então, relendo o bilhete, a dor dela, o medo dela, tornaram-se palpáveis. Não posso viver com o medo de perdê-lo ou de não ser suficiente para o mundo de vocês. Ele compreendeu tardiamente a profundidade da insegurança dela, do sacrifício que ela estava disposta a fazer. Ele falhara em lhe dar a segurança, a certeza de que ficariam juntos, de que enfrentariam o mundo por ela e por Gabriel. Seu medo, seu orgulho, sua hesitação a haviam empurrado para longe. Rafael Valença, o homem que pensava ter tudo sob controle, sentiu seu mundo desabar. Tinha seu herdeiro, sim, mas o perdera no mesmo instante em que o reconhecera verdadeiramente como filho. E perdera também a mulher que, sem que ele planejasse, havia roubado seu coração. A busca por Elisa e Gabriel estava apenas começando, e ele não descansaria até encontrá-los. Não por um contrato, mas por amor. A fuga de Elisa foi o início de uma jornada árdua, marcada pela solidão e pela constante apreensão de ser encontrada. A pequena cidade do interior para onde se mudara, chamada Vila Esperança, ironicamente, era um lugar pacato e acolhedor. Alugou um quartinho simples nos fundos da casa de uma senhora viúva, Dona Aurora, uma alma bondosa que se afeiçoou rapidamente à jovem mãe e ao pequeno Gabriel.
Com o pouco dinheiro que lhe restava, Elisa comprou o essencial para o bebê e para si, e começou a procurar por qualquer tipo de trabalho que pudesse encontrar. Os dias eram longos, e as noites, muitas vezes, insones. O medo de que Rafael a encontrasse e tirasse Gabriel de seus braços era uma sombra constante. Ela olhava para cada rosto estranho na rua com desconfiança, sobressaltava-se a cada carro que passava mais devagar em frente à sua porta. Mas o amor por Gabriel era sua força. Vê-lo sorrir, sentir o calor de seu corpinho junto ao seu, ouvir seus primeiros balbucios, tudo isso lhe dava a coragem para seguir em frente, um dia de cada vez. Conseguiu um emprego como costureira em uma pequena confecção local. O trabalho era duro e o pagamento modesto, mas permitia que ela sustentasse a si e ao filho, ainda que com muita dificuldade. Dona Aurora, com seu coração de ouro, ajudava a cuidar de Gabriel enquanto Elisa trabalhava, tornando-se uma avó postiça para o menino. Elisa também mantinha contato esporádico com sua mãe, Dona Sofia, através de cartas enviadas para uma caixa postal em outra cidade, para não deixar rastros. Contava que estava bem, trabalhando muito, e que Gabriel era um neto lindo e saudável, mas omitia os detalhes de sua fuga e de sua vida precária. Enquanto isso, na capital, Rafael Valença movia céus e terras para encontrar Elisa e Gabriel. Contratou os melhores investigadores particulares, usou toda a sua influência e recursos, mas Elisa parecera ter desaparecido sem deixar vestígios. A cada pista falsa, a cada beco sem saída, o desespero de Rafael aumentava. A mansão, antes fria, agora parecia um mausoléu, ecoando a ausência de Elisa e do riso de seu filho. O quarto do bebê permanecia intocado, um lembrete doloroso do que ele havia perdido. Sua família e os advogados o pressionavam para que desistisse, para que aceitasse a perda e pensasse em outras soluções para a questão do herdeiro. Mas Rafael não queria outra solução. Ele queria Gabriel, seu filho, e queria Elisa, a mulher que lhe mostrara que era possível amar novamente. A culpa o consumia. Ele revivia em sua mente cada momento com ela, cada palavra não dita, cada hesitação que a empurrara para longe. Compreendia, agora com uma clareza dolorosa, o medo dela, sua insegurança. Ele, com todo o seu poder e riqueza, não fora capaz de lhe oferecer a segurança emocional que ela tanto precisava. Os meses se transformaram em um ano. Gabriel já engatinhava pela casa modesta de Elisa, enchendo seus dias de alegria e cansaço. Ele era um menino esperto e risonho, a cara do pai com os mesmos olhos azuis penetrantes, mas com o sorriso doce da mãe. Elisa, apesar das dificuldades, encontrava uma certa paz em sua vida simples. O medo ainda existia, mas estava mais adormecido, encoberto pela rotina e pelo amor incondicional de seu filho. Rafael, por sua vez, estava no limite. A busca infrutífera o deixara exausto e amargurado. Um dia a senhora Margot, vendo o estado deplorável de seu patrão, que se tornara uma sombra do homem que fora, tomou uma atitude. Senhor Valença, ela disse, com a voz firme, mas os olhos cheios de compaixão. O senhor procurou por ela em todos os lugares onde o dinheiro e o poder podem alcançar. Mas talvez ela não esteja nesses lugares. Talvez ela esteja onde o coração dela encontrou um pouco de paz. E onde seria isso, Margot? Ele perguntou, a voz rouca. Eu não sei, senhor, mas a senhorita Elisa é uma moça simples, de bom coração. Ela buscaria um lugar simples onde pudesse criar o filho com amor, longe de tudo o que a assustava aqui. Senhora Margot, então, lhe entregou o caderninho de desenhos de Elisa, que guardara consigo. Eu encontrei isso pouco antes dela partir. Talvez ajude o senhor a entendê-la melhor. Rafael pegou o caderno com as mãos trêmulas. Passou horas folheando os desenhos delicados, os esboços do bebê, as flores do jardim e o desenho dele, de costas, olhando pela janela. Aquilo o atingiu como um soco. Havia uma melancolia naquele traço, uma saudade, talvez até um afeto que ele não soubera reconhecer na época. Ele viu ali não a mulher que o temia, mas a mulher que o via, que o sentia, mesmo em sua ausência. E a certeza de que precisava encontrá-los, não para impor sua vontade, mas para pedir perdão e oferecer seu coração, tornou-se absoluta. Lembrou-se das conversas com Elisa,
das coisas que ela valorizava, a simplicidade, a natureza, a tranquilidade. Começou a expandir sua busca para cidades pequenas, lugares pacatos, longe do radar dos grandes centros. Em Vila Esperança, a vida seguia seu curso. Gabriel estava prestes a completar 2 anos. Elisa, com a ajuda de Dona Aurora, organizava uma pequena festinha em seu quintal. Foi nesse dia, um sábado ensolarado, enquanto pendurava balões coloridos, e Gabriel corria desajeitadamente atrás de uma borboleta, que um carro elegante, porém discreto, parou em frente à modesta casa. O coração de Elisa gelou. Dele desceu um homem alto, mais magro do que ela se lembrava, os cabelos levemente grisalhos nas têmporas, mas os mesmos olhos azuis intensos que assombravam seus sonhos. Rafael. Ele parou a alguns metros de distância, o olhar fixo nela, depois em Gabriel, que parara de correr e olhava para o estranho com curiosidade infantil. Havia uma mistura de alívio, dor e uma súplica silenciosa nos olhos de Rafael. Elisa ficou paralisada, o medo e a surpresa lutando dentro dela. Queria correr, pegar Gabriel e fugir novamente, mas suas pernas não obedeceram. Elisa, a voz dele saiu rouca, quase um sussurro. Gabriel, sem entender a tensão no ar, sorriu para Rafael e estendeu os bracinhos, como fazia para qualquer pessoa que lhe demonstrasse um mínimo de atenção. Aquele gesto simples do filho quebrou a última barreira de Rafael. Lágrimas que ele segurara por 2 longos anos finalmente rolaram por seu rosto. Ele se ajoelhou lentamente para ficar na altura do menino. Oi, campeão. Elisa observava a cena, o coração em tumulto. Dona Aurora, que saíra para ver o que acontecia, apenas observava em silêncio, com uma expressão de quem entendia mais do que aparentava. Rafael não tentou se aproximar de Elisa imediatamente. Passou alguns minutos conversando com Gabriel, que, encantado com a atenção do homem, logo tagarelava em sua meia-língua. Então ele se levantou e caminhou lentamente em direção a Elisa. Eu procurei por vocês. Por toda parte, ele disse, a voz ainda embargada. Eu sinto muito, Elisa. Sinto muito por tê-la assustado, por não ter sido claro, por não ter lutado por nós antes. Rafael, eu... Não. Ele a interrompeu gentilmente. Deixe-me falar. Eu fui um tolo, um cego. Tinha tanto medo de sofrer novamente que quase destruí a única chance de felicidade verdadeira que a vida me deu. O contrato, rasgue-o, queime-o. Ele não significa nada. O que significa é isto. Ele olhou para Gabriel, que agora tentava alcançar sua mão. É ele. E é você. Ele se aproximou mais, parando a um passo dela. Seus olhos suplicavam. Eu não vim para tirar o Gabriel de você, Elisa. Eu vim para implorar que me deixe fazer parte da vida de vocês, que me dê uma chance de ser o pai que ele merece e o homem que você merece. Eu amo você, Elisa. Amo você e amo nosso filho mais do que qualquer império, qualquer legado. As lágrimas de Elisa agora corriam livremente, mas não eram de medo, e sim de um alívio e uma emoção tão intensos que mal conseguia respirar. Eu também amo você, Rafael, ela confessou, finalmente permitindo que a verdade viesse à tona. Mas eu tive tanto medo. Eu sei, e a culpa foi minha. Ele estendeu a mão, não para exigir, mas para convidar. Podemos recomeçar, juntos, sem contratos, sem medo, apenas nós 3. Elisa olhou para a mão estendida, depois para o rostinho sorridente de Gabriel, que agora segurava o dedo do pai. E então, olhou nos olhos de Rafael, e viu ali a promessa de um futuro construído sobre o amor e o perdão. Ela colocou sua mão na dele. Sim, sussurrou. Sim, podemos. O abraço que se seguiu foi carregado de todas as palavras não ditas, de toda a saudade, de todo o arrependimento e de toda a esperança de um novo começo. Gabriel, no meio dos dois, ria, sentindo a felicidade que emanava deles. Não seria fácil. Haveria desafios. O mundo de Rafael para enfrentar, as feridas do passado para cicatrizar completamente. Mas naquele momento, sob o sol de Vila Esperança, com o filho nos braços e o amor de sua vida ao seu lado, Elisa soube que, finalmente, seu conto de fadas estava apenas começando. E desta vez, ela não precisaria fugir. Estava exatamente onde deveria estar, em casa. E assim termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou?
Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça, inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.